Tudo bem, pessoal? Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como é que faz um programa que calcula a idade de uma pessoa. Eu também vou mostrar como é que declara a variável, sendo ela local ou global. Como é que eu tiro esse botão de maximizar e minimizar, como é que eu travo o usuário para impedir com que ele faça esse movimento no seu formulário e muito mais, tá bom? Fica no vídeo até o final porque eu vou mostrando várias dicas, vários passo a passo. Não perca, veja com atenção. Inclusive, um dos focos aqui desse trabalho, desse projeto, é mostrar para você como é que eu pego datas, dia, mês e ano, pode ser hora, pode ser minuto, do sistema. Ou seja, esse programa está usando aqui dia, mês e ano, que ele puxou da data atual que eu estou gravando esse vídeo, que é o dia 18/10. Então não fui eu que digitei esses valores. Você repara que não tem nada aqui nos text box, nem no programa, lá no código, eu não coloquei esses dias na mão. Eu pedi para pegar pelo sistema. A gente vai aprender a fazer isso agora, tá bom? Só um detalhe importante, eu já criei aqui esse trabalho, né, esse projeto, eu só limpei depois todos os campos, com exceção daquela validação nossa que a gente já está acostumado de verificar se o usuário não digitou letra, pontuação, espaço em branco ou símbolo. Eu fiz esse tratamento para o text box do ano, mês e dia de nascimento, ou seja, esses três aqui, porque o atual eu vou pegar pelo sistema e isso daqui, esses números estarão travados, o usuário não vai poder mexer, tá bom? Pelo menos essa foi a minha lógica. Você repara que eu já renomeei todos os controles. Se você tiver alguma dúvida, você pode pausar o vídeo, né, para ter alguma... ver como é que eu fiz. O meu formulário eu chamei de FRM idade. E depois aqui você tem que só ficar esperto no seguinte, a gente tem dia, mês e ano duas vezes, só que essa coluna aqui é dia, mês e ano atual, e eu chamei de txt ano underline AT, e esse daqui que é o do nascimento eu coloquei txt dia underline nasce, tá bom? De nascimento. Basicamente foi essa a minha lógica, eu usei underline dessa vez, a gente pode usar esse tipo, eu só recomendo que você não coloque espaço em branco, nem que coloque acentos, tá bom? Mas o meu form já está criado, eu acho que você não vai ter nenhuma dificuldade em criar isso, são só text box, label e botão, isso você já está bem acostumado. Eu vou rodar essa aplicação uma vez para ver como é que ela está atualmente, você repara que ela já está pronta, o meu tab index está adequado, esse daqui está como tab index, aquela propriedade 0, 1, 2, então, ó, quando eu clico na tecla Tab ou Tab, ele vem aqui, depois ele já vem para o calcular e pronto, acabou. Ele está fazendo o circuito completo aqui. Você repara duas coisas. Primeiro, tá vendo que está escrito ID aqui? Na verdade deveria estar idade. E por que não está aparecendo idade completo? Porque o form está muito pequeno, então eu preciso aumentar um pouquinho o tamanho desse meu form. E aí eu vou fazer outras coisas. Eu vou desabilitar esse botão maximizar. Eu vou desabilitar também esse botão minimizar. Você vai reparar que quando eu fizer os dois, tirar esse e tirar esse, ele vai limpar esses dois, nem vai aparecer para o usuário. E eu também vou impedir o usuário de fazer esse movimento de deixar muito pequeno o meu formulário e também deixar muito maior. Eu não vou permitir isso. Eu defini qual é um tamanho adequado, então o usuário não vai mexer. Então, primeira coisa, um passo de cada vez, eu vou aumentar só um pouquinho o meu formulário para não dar aquele problema de tapar a idade. Beleza? Parece que ficou legal. Aí agora eu vou tirar esse botão maximizar. Eu venho, eu clico uma vez no formulário, no espaço em branco aqui do formulário, e eu venho em Minimize Box. Eu vou tirar esse botão minimizar. Vamos ver como é que faz isso. Minimize Box, ele está true, ele está verdadeiro, eu vou colocar false. Você repara que ele já ficou um pouco mais acinzentado, ele já está desabilitado. Ele ainda está aparecendo, você pode testar aí na sua casa, né, quando você estiver programando, roda, você vai ver que ele aparece, mas está desabilitado, você não consegue clicar. Se eu agora também desabilitar o Maximize Box, colocando ele para false, aí sim ele some, né? Porque eu tirei esses dois. Tem também como tirar o botão X, tá? Mas aí ele vai perder também, inclusive, esse item aqui, o nome do o text do meu formulário, eu não gostaria de tirar ele agora. Então, já tirei os dois botões, agora eu vou mostrar como é que faz com que o usuário não consiga aumentar ou diminuir muito. Qual que é a lógica aqui? O meu formulário agora tem esse tamanho, 213 por 279, tá bom? Eu posso copiar essa informação e aí eu vou colar essa informação tanto na opção, na propriedade de tamanho mínimo do meu form. Você repara que eu vou colocar aqui, copiei, né? O size para o minimum size. E agora vamos rodar para ver como é que funciona.
você veja que os botões já não estão mais aqui, eu modifiquei a propriedade minimum, ou seja, não permitindo que o meu formulário fosse menor do que o que ele já veio aqui, apareceu na tela. Clica, segura e arrasta para dentro, nada acontece. Quando eu tento aumentar, eu ainda consigo, porque eu não bloqueei essa função, mas ele já está travado para o mínimo. Isso pode ser importante para várias aplicações. Vou mudar aqui a propriedade maximum size, idêntico, os três valores. Maximum size, minimum size e o próprio size têm tamanhos idênticos. Com isso, eu deixo o meu form totalmente bloqueado e também tirei os botões, né? O usuário não consegue fazer nada, ele vai ter a experiência que eu tinha planejado, inclusive pedi para ele abrir no Center, aquele position, lembra dele? Start Position Center Screen, para que ele sempre abra aqui no centro dessa minha tela, que é o que aparece para vocês. Vamos logo programar? Então o que a gente vai fazer agora é o seguinte, eu vou programar para que o programa aqui automaticamente pegue dia, mês e ano do meu sistema operacional e coloque já automaticamente nessas caixas, tá bom? Como é que eu faço isso? Toda vez que eu abrir o meu programa, ele vai fazer. Em outras palavras, eu vou programar o evento load, o evento carregar desse meu formulário, tá bom? Como é que eu faço isso? Clica uma vez no espaço em branco, você pode vir aqui nos eventos e clicar duas vezes no load, ou, como você já sabe, o evento load é o evento principal do meu formulário, então é só eu clicar duas vezes, carregou ali o evento load do meu formulário. Eu dei o nome desse formulário de FRM idade. Tem um monte de código aqui que já foi criado, porque na verdade eu já fiz esse programa, né? Eu não vou precisar apagar eles, porque todos eles eu vou usar com vocês agora, tá? Então o que eu preciso fazer? Qual é a lógica em conseguir pegar dia, mês e ano do sistema e colocar no meu text box? Lembra que o text box que vai receber alguma coisa, certo? Um valor? Então eu vou colocar aqui, ó, txt dia, é o dia atual, né? Então por isso que eu coloquei txt dia underline at, eu quero modificar o texto dele, né? Então é ponto .text, e aí esse cara vai receber o quê? Um tipo de uma função que já é automática aqui do meu C Sharp, que chama datetime. Então vamos escrever aqui datetime, ponto now, indicando que é agora, ponto day, que é dia, né? Então tá, parece bacana, é realmente isso, eu sei que está dando erro, mas veja a lógica. Eu quero atribuir na propriedade texto do meu text box do dia atual uma classe aqui, uma função que chama datetime, é como se fosse o tempo, o período ali do dia, ponto .now, indicando que é agora, ponto .day, indicando que é o dia que atualmente nós estamos. Por que ele está em vermelho aqui? Olha o erro. Ele está, você, né, eu aqui estou querendo atribuir um valor inteiro em um local que só recebe string. Isso daqui é um valor inteiro, é como se fosse uma variável que só aceita inteiros, e você lembra que o text box só aceita strings. Como é que eu faço isso? Eu posso converter, lembra? Lembra como é que faz? Tipo ponto toString, facinho. Eu gosto bastante dessa solução de colocar ponto toString e ele já resolve. Poderia ser o convert ponto toString, mas bacana, já fechou. E como que é com o mês? Eu já tenho aqui uma colinha, vou colocar ali, ó. Então eu só mudei txt mês underline at, é o mês atual. Ele vai receber a mesma coisa, ó, datetime.now.month. Aqui é o mês, tá? Month. E eu usei nessa linha uma outra conversão, que é o convert.toString. Fica aqui para você ver uma forma de converter para string, outra forma, mas isso já foi abordado na aula da semana passada, né? E agora o ano é exatamente a mesma coisa, só que a palavra mágica é year. Então é o ano atual. É assim que eu vou atribuir dia, mês e ano. Posso colocar hora. Você faz umas brincadeiras, ele tenta customizar. Veja as possibilidades que ele te mostra. Então, por exemplo, nós temos aqui uma data completa, um dia. Posso colocar minuto, posso colocar quantos tiques, posso colocar year, um monte de coisa. Eu quero o ano para esse cara, tá? Então, a gente já consegue testar. Você vai reparar que com essas 3 linhas de código, dentro do seu evento load, lá do seu formulário, eu estou atribuindo, tanto faz aqui o método de conversão, tá? Você vai ver que vai funcionar dos dois jeitos. Eu estou atribuindo dia, mês e ano do meu sistema agora, tá? Comecei aqui em dia 18 de 10 de 2020, maravilha. O que me importa agora, a minha preocupação
é preencher o nascimento, né, do dia, mês e ano. Eu já fiz aquela trava aqui de dia, mês e ano, não permitindo que ele escreva qualquer coisa da cabeça dele, tá? Tem que ser número, na verdade, né? E um teste que eu vou fazer agora é o seguinte: quando o usuário clicar em calcular idade, eu não vou sair calculando. Eu preciso fazer alguns testes, eu preciso me certificar que o dia que ele selecionou, o dia que ele incluiu aqui, é um dia válido. O que é um dia válido? Poxa, é aquele que vai do dia 1 até o dia 31, certo? Existe dia 0? Não. Existe dia 32? Não. Em nenhum mês tem o dia 32. Então eu tenho que ir lapidando isso, eu tenho que ir me precavendo de algumas coisas. Eu testo, em primeiro lugar, se o campo foi preenchido e depois eu vejo se está na faixa correta. O mês é a mesma coisa. Eu testo se foi preenchido o campo mês e se foi, eu vou testar se o mês é um mês válido. Por exemplo, se é um mês que ele digitou entre 1 e 12. Se ele digitou 13, 14, 79, não existe esse tipo de mês, não vou aceitar. Ano é a mesma coisa. Primeiro eu checo se ele está vazio. Se ele não estiver vazio, bom sinal, eu checo se é um ano válido. O que é um ano válido? Poxa, a pessoa não pode ter nascido nesse ano, senão não vai dar certo. Ele não calcula a idade, né? Se a criança nasceu esse ano, ela não tem nem um ano. E qual que é um ano mínimo? Poxa, eu acho que quem nasceu em 1900, exatamente, né, 1900, nem vai usar o seu programa. Então você pode colocar essa faixa ou não, ou você deixa, por exemplo, o ano mínimo é o ano 5, por exemplo, só para fazer alguns testes e você ver uma idade gigantesca aqui, por exemplo, tá? Então, lembre-se que eu vou fazer agora é programar o botão idade, calcular idade. A primeira coisa que eu vou fazer é me certificar que o dia não está vazio. Depois eu vou certificar que o dia é válido. Depois eu me certifico que o mês não está vazio e vejo se ele é válido. Depois o ano, se ele não está vazio. E depois se ele é um ano válido. Tudo isso antes de começar os cálculos. E eu vou atribuir, eu vou pensar nessas coisas, eu vou perguntar isso em vários ifs encadeados ou então ifs aninhados, é assim que a gente chama, porque a gente não vai fazer só um if e else e depois outro if e else. Eu vou fazer tudo numa estrutura só. Por quê? Porque se der um errinho, ele já vai me falar qual é o erro, pronto, acabou. Enquanto eu não resolver aquele erro, nada feito. E aí só depois que eu tenho tudo validado, e aí eu vou fazer outras perguntas para de fato saber quantos anos uma pessoa tem. Então, eu vou entrar aqui no calcular idade, o meu botão, que eu dei o nome aqui de BTN calcular. Eu vou fazer agora um teste. Lembra que eu tinha falado? Eu quero testar se o que ele digitou no dia foi digitado, né? Se tem texto no dia. Então, como é que eu começo? If, aí eu vou colocar o nome do meu text box, ele é o dia.nasce, porque ele é o de nascimento, né? Aquele que eu estou perguntando, ponto text. Ou seja, estou avaliando o texto do meu text box do dia de nascimento. Eu quero saber se esse cara é igual a vazio. O que isso significa? Eu estou perguntando, eu quero checar, vou tirar essas linhas aqui de baixo, vou dar um pouco mais de zoom, eu quero checar se ele digitou alguma coisa. E para fazer isso, geralmente eu testo o erro, porque se... O que quer dizer isso, né? Se isso daqui for verdadeiro, você vai fazer alguma coisa, você tem a consequência. Se não, ou seja, se isso for falso, você vai fazer outra. Eu prefiro testar o erro para dar uma mensagem de erro. E se tiver certo, vai para a próxima condição, e depois para outra, e depois para outra, e depois para outra. Então aqui, se o dia de nascimento tiver em branco, o que eu vou falar para ele? Eu preciso dar uma mensagem para ele. Eu já tenho aqui um message box criado, que é basicamente um alerta querendo dizer, olha, informe, meu amigo, o dia de nascimento, tá bom? É um message box que vocês já estão acostumados lá nos primeiros programas. Eu tenho a mensagem que eu quero passar, um título que eu coloquei, ops, poderia ser atenção, poderia ser erro, poderia ser calma lá, meu amigo. Terceiro parâmetro é o tipo de botão, eu coloquei o OK, que é o básico, e o ícone eu coloquei uma exclamação. Então isso vai aparecer na tela do usuário se ele deixar em branco aquele text box do dia, tá bom? E se tiver em branco, eu preciso dar essa mensagem e logo em seguida eu preciso atribuir o foco nessa caixa de texto. Então vou colocar txtdia_nasce.focus. Vamos ver como é que isso funciona?
Então aqui já parece que está ok. Eu vou salvar tudo e aí já vou executar uma vez. Eu vejo os dias tudo em ordem. Quando eu clicar aqui em calcular, o que vai aparecer? Como eu deixei em branco, ele vai me mostrar esse message box e vai voltar o foco aqui. E eu não vou sair daqui enquanto ele não digitar um dia. Então vamos dar uma olhada. Calcularidade. Ele mostrou aqui, informe o dia de nascimento, tem o OPS, né, que é o nosso título, tudo mais. Vou clicar em OK, o foco foi para cá. Ele pode até clicar em outros message box por enquanto, né? Mas enquanto ele não digitar, eu sempre vou voltar para o dia. Foco no dia. Tá bom. Agora, se isso não for verdadeiro, ou seja, se depois desse teste não cair aqui, significa que ele digitou algo, né? E eu preciso me certificar o que raio que ele digitou. Então eu vou colocar não só um else puro, mas eu vou colocar um else if, indicando que se isso for verdadeiro, faça isso. E acabou. Agora, se isso for falso, teste também isso. Então é se não se, sabe? Se isso, não deu certo. Se não se isso e depois se não se isso e assim por diante. Else não tem condição. Essa altura do campeonato você já entendeu que o if tem uma condicional e depois tem a minha consequência. Quando eu coloco só o else, eu não testo nada, né? Se eu quiser testar agora, aí sim eu preciso do else if. E é por isso que eu vou usar ele agora, porque eu quero fazer alguns testes. E qual que vai ser esse teste? Quero saber se o dia que ele digitou é um dia válido. Só que eu não vou colocar aqui a condição que valida, a condição boa. Eu vou colocar o erro, eu vou colocar a condição que eu não gostaria para mostrar uma mensagem de erro e colocar o foco de novo no dia, tá bom? Então, o que é uma condição de erro aqui do meu dia? Se for um dia inválido, e o que é um dia inválido? Puxa, vamos dar uma olhada aqui, ó. TXT dia nascimento, ponto text, porque eu quero analisar o texto. Se ele for menor do que 1, já é um problema. Enquanto for 1, tá beleza, existe o dia 1, mas não existe nada menor do que o dia 1, não existe 0, menos 1, menos 2 e assim por diante. É lógico que ele está reclamando porque, de novo, né, isso é um número inteiro e isso daqui é uma string, a gente vai ter que converter esse pessoal todo, mas deixa eu primeiro colocar a lógica, eu quero que você entenda o meu cálculo aqui. Então, txtd underline nascimento.text menor do que 1, ou, lembra do ou? Se um deles já for, eu vou comparar duas coisas, né? Se isso ou aquilo, basta um deles ser verdadeiro para cair no meu erro. Ou seja, se o dia for menor do que 1, ou se esse mesmo dia, né, txt dia de nascimento.text, for maior do que 31, deu um erro, porque não existe dia maior do que 31, certo? Então agora o que eu preciso fazer é converter esse cara para string. Eu posso colocar aqui um ponto to string, ou poderia converter de outra forma, né? Você já está acostumado. Ponto to string, aqui também. E agora eu vou tirar aqui os espaços. Maravilha. Você repara o seguinte, não tá maravilha, né? Porque ele não entendeu o que eu quis fazer. A gente precisa converter... Meu amigo, aqui olha a loucura. Isso daqui já era string e eu estou convertendo uma string para string. Faz sentido isso em algum lugar? Lógico que não. Se isso é um número e isso é uma string, eu tinha que converter esse cara para inteiro. Esse daqui também para inteiro. Converter string para outra string não está me ajudando. Vamos apagar e vamos fazer decentemente. Então, olha, aqui quis ajudar, hein? Quis fazer fácil, mas não, não deu certo, uma loucura. Convert ponto to... Vamos colocar o int mesmo. O int já vale para a gente. Vou converter apenas esse bloquinho, né? Tem que fazer aos poucos mesmo. E aqui vou tirar esse ponto to string. Eu não queria converter esse cara para string. Uma string para string não me ajuda. Converte ponto to int 32, abre parênteses, fecha aqui, ó, cuidado, fecha no 31 e esse fecha é por causa, aqui, ó, esse daqui tá fechando esse cara aqui. E por que não tá dando certo? Porque eu fechei errado. Agora vai, tá vendo? Abre e fecha aqui, abre e fecha aqui, tá bom? Eu estou convertendo o que é em formato texto para um número, porque agora eu consigo comparar o que é menor, maior. Você consegue comparar, usando esse símbolo de menor e maior, números, tá? E qual que é a consequência disso? Se por um acaso
isso for verdadeiro, ou seja, se o cara digitou uma data de nascimento, um dia menor do que 1 ou maior do que 31, não existe esse dia, você reclama para ele. Eu tenho aqui já uma mensagem pré-determinada, que é basicamente o dia de nascimento deve ser maior do que 1 e igual ou inferior igual ou inferior a 31. Por que aqui eu escrevi e aqui eu coloquei ou? Lembra que são mensagens diferentes, né? Aqui eu estou testando se ele é menor do que 1 ou maior do que 31. Na mensagem, o número, né, aquilo que você quer passar para ele, tem que ser maior do que 1 para não dar erro, né? Tem que ser menor do que 31 para não dar erro também. E aí aquela padronagem de botões, eu também vou colocar o foco dele aqui, tá bom? Foco no dia. Vamos ver como é que tá isso? Porque o mês e o ano é uma lógica muitíssimo parecida. Se você entender isso, vai ficar rápido os próximos. Então, lembra bem, ó, calcularidade, eu não marquei nada no meu dia, ele vai falar informe o dia, ok, e fica nisso, tá? Agora eu vou colocar um dia inválido, eu vou colocar o dia 63. Vamos ver se ele deixa. Vou clicar em calcular, ele está falando, ó, o dia de nascimento deve ser maior do que 1 ou inferior a 31. Putz, tá bom, ele volta o foco aqui, e aí eu vou colocar o dia 10, por exemplo, vou colocar em calcularidade, e agora ele não está reclamando porque acabou o que eu tinha feito até aqui, né? Vamos dar uma olhada no que mais que a gente pode fazer. Esse daqui foi o dia. Foram 2 testes, tá bom? Um teste para ver se o campo estava vazio e esse outro teste perguntando se era um dia válido. Agora o que eu vou fazer, mantendo aqui a estrutura de else if, porque a gente está encadeando estruturas de decisão ou aninhando, né? Então eu vou colocar else if. Agora para testar aquelas questões sobre o mês. Vai ser muito parecido. Veja se o mês está vazio, veja depois se o mês é válido. Eu já tenho esse código por aqui, não preciso gastar muito tempo de vídeo indicando esse tipo de coisa. Vamos dar uma olhada, só quero te mostrar a estrutura, né? Só para ver se está muito claro. O mês, se ele estiver vazio, informe o mês de nascimento. Vou colocar a tela mais aqui, se você precisar, você pausa o vídeo porque dá para ler bem, né? Informe o mês de nascimento, maravilha. E quais são as condicionais para ver se o mês é válido? Se o mês for menor do que 1, esse é o mês que ele digitou, né? Ou se ele for maior do que 12, fala o erro, deixa muito claro para ele qual é o problema, informa. Não adianta nada você falar, por exemplo, mês incompatível, mês errado, mês não é adequado. Fala para ele qual é o mês adequado. Porque às vezes a pessoa não está se tocando. Ela achou que o padrão aqui do programa era ano, mês e dia e não dia, mês e ano. Ela se confundiu, deixa muito claro, mostre a mensagem de erro, porque muitas pessoas têm o hábito de ler a mensagem de erro, né? O que seria muito bom. Se você não faz isso, se acostume a ler a mensagem de erro, porque ela diz muito para nós, tá bom? Então eu testei aqui o meu mês, agora eu vou testar o ano. Então eu venho aqui, vou só começar escrevendo, né, o else if aqui, else if, você está vendo que está ganhando corpo aqui, hein? Está vendo que está começando a ter um código grande, mas faz parte, é isso aí mesmo. O que nós temos aqui? O ano e ano aqui. O que eu considero um ano válido? Em primeiro lugar, eu vejo se ele está vazio, porque se ele tiver eu peço para escrever de novo. E aqui eu estou perguntando se o ano for menor do que 1 ou se o ano... Olha isso! Se o ano de nascimento é maior ou igual ao ano atual. Porque se a pessoa nasceu agora, em 2020, ela nem completou um ano. Então nem vale a pena fazer esse programa, não vale a pena rodar esse aplicativo. E se a pessoa colocou, por exemplo, o ano 2023 e ainda é 2020, não funciona, né? Não, a pessoa vai ter ano negativo, sei lá, vai estar meio na loucura. Se ele marcou coisa esquisita, pede para dar o foco lá no ano e limpar o ano porque ele digitou coisa errada. Mesma coisa eu fiz aqui com o mês e eu não tinha feito com o dia. Eu vou colocar o dia também limpo, tá? Eu vou limpar ele, dia do nascimento, ponto clear. Porque eu quero colocar o foco no lugar certo e já limpar. Tira aquela porcaria que ele tinha escrito, vamos colocar algo novo. Então, gente, você repara que só de testes para ver se os 3 campos foram digitados, inseridos, e se eles são válidos, já foi tudo isso de linha de código. Maravilha! O meu cálculo nem começou, ele vai começar agora, tá bom?
E aí vem uma lógica, existem várias lógicas, várias sequências diferentes, ordens diferentes, mas eu vou usar uma aqui que é a seguinte. Eu vou continuar com o meu else if, porque eu estou encadeando os meus afazeres aqui, os meus códigos, a minha lógica. Só que agora vem o seguinte, eu vou colocar else if, e aí eu preciso saber o seguinte, se o mês de nascimento é menor do que o mês atual. Porque se o mês de nascimento, o mês que a pessoa nasceu, for menor do que o mês que eu estou, é só depois eu colocar o ano que a pessoa está menos o ano de nascimento. Né? Não é fácil assim? Como é que você sabe a idade de alguém? Você simplesmente veja se a pessoa, se o mês atual é maior ou menor do que o mês dela. Porque se o mês que a pessoa nasceu, vamos supor, mês 2, e agora a gente está no mês 10, ela já fez aniversário. Então é só fazer o ano atual menos o ano de nascimento. Então eu vou fazer esse teste. Ó, o primeiro dos testes realmente com cálculo. Então aqui é o if. A lógica é a seguinte, né? txt mês de nascimento, ponto text, se isso daqui é menor do que txt mês do atual. Se o nascimento é menor do que o atual. Por que está dando erro? Primeiro aqui porque eu não coloquei o ponto text, né? E depois por quê? Porque eu preciso ficar convertendo toda aquela coisa que você já está acostumado. Já temos uma linha já montada para isso. Olha lá, simplesmente eu converti para decimal esse número e converti para decimal esse número também. Poxa, mas não era inteiro? Tanto faz aqui, pode ser inteiro, pode ser decimal, pode ser o que você achar melhor. E aqui, qual é a consequência? Eu vou colocar no meu txt idade, vou colocar aqui nesse campo txt idade, simplesmente a subtração do ano atual menos o ano de nascimento. Então, eu já vou até copiar aqui para o vídeo não ficar muito longo. O que está acontecendo aqui? txtidade.text vai receber txt ano atual menos o txt ano de nascimento. Só que, é claro, eu tive que fazer conversões. Dessa vez me deu vontade de fazer conversão com int 32, tá bom? É basicamente a mesma coisa, tá? Aqui tá beleza, essa linha de código é só isso que eu precisava mesmo, tá? É o case mais fácil que tem. Se o aniversário da pessoa já aconteceu, né? Então é só você tirar o ano atual menos o ano que a pessoa nasceu. Vamos para um próximo else if, que é um outro teste, né? O que eu quero testar agora? Eu quero ver se o mês de nascimento é maior do que o mês atual. Então aqui eu testei se o mês de nascimento era menor, porque aí é fácil. Agora, se o mês de nascimento é maior do que o mês atual. Vamos dar uma olhada nisso. Se o mês de nascimento é maior do que o mês atual. E se for, o que eu tenho que fazer? Qual que é a lógica por trás disso? Eu já vou fazer quase que a mesma linha. Dá uma olhada aqui o que vai acontecer. A mesma linha, basicamente, comparar uma com a outra, só que não é só eu fazer ano atual menos o ano de nascimento. Eu tiro um ainda, tá bom? Por que tiro um? Poxa, porque a pessoa ainda não fez aniversário. É como se você fizesse 2020 menos 2000, dá 20 anos. Só que a pessoa faz aniversário no mês 12 e o mês 12 ainda não chegou. Então é só tirar um. Pronto, acabou. Fácil e simples, tá bom? Essa é a lógica desta linha de código. Depois eu vou fazer um outro teste, que é o último, basicamente, que eu vou fazer o seguinte. Se o mês de nascimento for igual ao mês atual, o que eu preciso comparar? O dia, né? Se o dia de nascimento for menor do que o atual, ela já fez aniversário. Vai ser uma linha muito parecida com essa... Cadê meu mouse? Com essa daqui, ó. Agora, se o dia de nascimento for maior, ela ainda não fez aniversário, né? Então vai ser uma linha muito parecida com essa linha aqui. Vamos dar uma olhada? Deixa eu tirar esse espaço em branco. Esse programa é muito mais exigente na parte de lógica do que de programação, né? Você vê que a programação é muito mais do mesmo, um monte de copia, né? Eu estou conseguindo copiar e colar porque eu já tinha feito antes. Mas aqui vem, ó, depois que eu já pensei se o mês de nascimento é menor do que o mês atual, depois, se o mês de nascimento é maior do que o mês atual, agora eu vou testar se o mês de nascimento é igual ao mês atual, tá bom? E se for igual, né? Se o mês atual for igual,
E tem que ser, né? Porque se ele não caiu aqui, significa que o mês de nascimento era maior. Agora, se ele não caiu aqui também, e ele já passou por isso, ele não é nem menor nem maior. Então ele tem que ser igual, né? Já seria óbvio. Se ele chegou até aqui e não caiu até aqui, ele vai ter que entrar aqui. E aqui dentro, eu vou colocar um if simples, tá? É um teste dentro de teste. Isso acontece. Eu vou testar o quê? Se o dia de nascimento .text, se o dia de nascimento, for menor ou igual ao dia o dia atual, é o txt dia at.text. É claro que eu vou precisar fazer aquelas conversões, já tenho isso aqui pré-montado, então com as conversões fica um pouquinho maior aqui, né? E aí eu vou fazer o quê? Qual é a consequência dessa linha? Poxa, se o dia de nascimento for menor do que o atual e também, né, o mês de nascimento é igual ao atual, essa pessoa acabou de fazer aniversário, ela já fez aniversário, que é a mesma linha desse cara aqui, ó. Só vou copiar e colar. E eu não vou colocar as chaves aqui. Por quê? Porque eu não quero, porque eu não preciso. Lembra que um if ou um else que só tem uma linha de consequência, você não precisa colocar o abre e fecha chaves. Você pode, mas não precisa. Eu vou deixar assim porque eu acho mais elegante. E aí, como consequência final, um else final, eu vou colocar a mesma linha de código, só que eu vou tirar, ele vai ser o ano menos o ano de nascimento, o ano atual menos o ano de nascimento, menos 1, tá? Menos 1 já vai funcionar legal. E basicamente o código vai ser esse. Vamos só dar uma limpada aqui. Se for o caso, pausa o vídeo, né? Ó, eu vou colocar, se eu colocar mais um aqui não vai caber muito na tela. Basicamente, esse daqui foi o cálculo da idade. Todo o resto ali de cima era para ver se o usuário realmente digitou um dia, mês e ano e se o dia, mês e ano era válido. Tranquilo e calmo, aqui tá numa boa. Vamos fazer uns testes para ver se eu não fiz nenhuma atrocidade. Vou clicar aqui para iniciar o meu projeto. Eu vou colocar aqui, vamos supor, ó, vamos testar uns dos piores cenários. Em primeiro lugar, calcularidade sem nada. Ó, informe o dia de nascimento, enquanto você não digita o dia de nascimento, você não vai sair daqui. Eu vou colocar um dia inválido, 35, não é inválido. Ó, você vê que ele já apagou, vou colocar 0, ele também não é válido. Vou colocar o dia 1, maravilha. Agora eu vou clicar em calcular. Faça esses testes no seu, tá? É importante que você veja essa estrutura toda funcionando e se não tiver, você tem que ir arrumando, né? Informe o mês de nascimento, foco no mês. Eu vou colocar um mês inválido, 15, 25, não deu, porque tem que ser entre 1 e 12. Eu não apaguei aqui, eu devia ter apagado, vou fazer isso agora, inclusive, lá no mês, cadê aqui? Eu tenho ano, eu tenho mês, eu vou limpar ele, txt mês de nascimento, ponto clear. Tem que ficar bonito, tem que ficar também homogêneo, né? Tudo tem que parecer muito parecido. Então, tudo tem que parecer parecido, ótimo. Vou colocar aqui 0, calcularidade, não limpou, porque eu não mudei o certo. Na verdade, eu mudei aqui, mas ele provavelmente não compilou muito certo. Deixa eu forçar ele aqui, limpar solução, e aí eu vou pedir para ele compilar a solução do zero. Vamos primeiro testar o válido, o que funciona. Vou colocar aqui 20, o mês eu vou colocar um mês que já aconteceu, então mês 8, e o ano 2000 por quê? Porque é um ano inteiro, né? Se a gente está agora em 2020, o mês é 8, com certeza essa pessoa já fez 20 anos. Maravilha. O que eu posso fazer diferente aqui? Eu posso ver um mês maior, ou seja, mês 11, a pessoa não fez aniversário, vamos checar, 19, maravilha. Eu vou voltar aqui no 12, aliás, eu vou colocar um menor, né, 8, e agora eu vou testar o dia, porque era para a pessoa já ter feito aniversário, maravilha, mas ela faz aniversário aqui, por exemplo, no 5, já estava, vou colocar mais aqui, né, 19, por exemplo, ela é óbvio que ela já fez, porque o mês ainda está dentro, né? Já passou esse mês. Mês 12, aqui ela não fez aniversário, vou colocar o dia 17, ou seja, ela acabou de fazer 20 anos, se o mês casar, né? É lógico que você não pode ficar mudando toda hora, eu tô parecendo louco fazendo esse teste aqui, tá meio esquisito. Vou pedir para limpar,
Eu ainda não programei esse botão, mas estava funcionando, né, gente? Eu acho que vocês entenderam aqui. Vai fazendo os testes, só não muda o mês e o dia ao mesmo tempo, né? Vai fazendo caso a caso, coloca o mesmo mês. E aqui, ó, por exemplo, a pessoa tem que ter feito aniversário, maravilha. E agora o mesmo mês, mesmo ali e tal, só vou mudar um pouco o dia para um dia além do nosso atual, tem que estar 19. Tá maravilha, tá funcionando legal. Agora a gente precisa limpar os campos, né? Então eu vou limpar esses 3 e mais esse daqui. São os meus de nascimento, né? Então eu vou clicar 2 vezes aqui no do limpar. E aqui eu vou colocar o quê? TXT dia do nascimento, ponto clear. Mesma coisa lá para os outros, né? Então vou colocar TXT mês do nascimento, ponto clear, e depois o TXT ano, ponto clear. Não é o AT, é o nascimento. Esse cara aqui. Tá, então ele vai limpar numa boa. Eu sempre gosto de colocar o foco no primeiro text box, então TXT dia de nascimento, ponto focus. E aquele nosso querido do botão limpar é só simplesmente um close, né? Você repara aqui até que eu cliquei no botão limpar, ele foi para um outro botão limpar, ele não usou aquele meu btn limpar, ele foi para o bt, porque eu já tinha programado ele para ser bt, vou limpar aqui e depois eu vou tratar o meu erro, nem deu, né? Ele nem estava em execução. Você repara, inclusive, que desbalanceou tudo aqui, eu vou clicar na nossa escovinha, que costumava ficar aqui, ó, aqui embaixo, executei a limpeza, já melhorou. Bacana, olha o close aqui que não foi fechado, hein? Ei, que loucura. Aqui parece bom. E agora eu quero mostrar para vocês uma coisa que é bem importante, que você pode começar a usar, porque lembra uma coisa, todos esses caixas de texto que você está usando, eles funcionam como uma variável no sentido de que você pode colocar valores e eles vão variar com o tempo. Né? O conceito de variável basicamente é isso. Agora, se você quiser criar variáveis artificiais nos próximos programas ou nos que você já fez, você quer fazer algumas alterações, pode dar no começo um pouco mais de trabalho, dependendo do projeto dá um pouco mais, dependendo dá um pouco menos, mas eu vou te mostrar como é que declara variáveis. O que acontece? Existem 2 tipos de variáveis diferentes, 2 formas de declaração de variáveis, 2 contextos diferentes. Um deles é o seguinte, se eu declarar uma variável aqui, significa que ela vai ser criada aqui, ou seja, quando o meu formulário carregar, enquanto ele carregar, ele está no processo de carregamento, ela vai ser criada. Só que depois que ele carregou, a variável vai sumir. Ou seja, criar uma variável local significa que quando eu chamar um evento ou método ou o que for, ela vai começar a existir somente nesse contexto. Isso é uma variável local. Ela nasce e morre quando o meu evento nascer, né? E quando eu sair desse evento e ir para outro lugar, ela vai morrer. Pode ser interessante você criar variáveis locais para cálculos básicos, coisa que você só vai usar nesse evento. Pode acontecer. Agora, se você quiser ter certeza que aquela variável vai ser acessada ou acessível nesse evento, né, no método ali, e também nesse método, no evento clique, e também nesse, e também no outro tal, você vai ter que criar uma variável global. O que significa criar variável global? Você vai criar a variável em um local, que não é dentro desses eventos ou métodos, você vai criar fora deles. Fora aonde? Olha, aqui no começo do seu formulário, você tem... Peraí que eu cliquei no botão errado aqui. Você tem aqui no seu formulário, no começo dele, aquele public e o nome do seu formulário, initialize component, fecha chaves. Eu recomendo fortemente que você crie variáveis globais, se assim for interessante para você, aqui ó, nesse espaço, entre o fecha chaves desse initialize component e antes do primeiro private void, o primeiro evento, né, o primeiro método que você tem aqui. Se tivesse subrotinas, que a gente viu no vídeo anterior, faça antes delas também, tá bom? E como é que cria uma variável global? É só você escrever aqui o tipo da sua variável e o nome dela. Então, se eu quiser agora criar uma variável do tipo inteiro, eu vou colocar o tipo dela, int, e aí o nome que eu quero dar para ela. Por exemplo, a variável que chama a, tá
tá bom? Só que eu preciso, claro, colocar ponto e vírgula no final dessa linha, tá? Eu criei agora uma variável que chama a do tipo inteiro. E se eu quisesse, nesse mesmo momento, atribuir um valor para essa variável, era só colocar igual a zero, por exemplo. Eu estou atribuindo o valor zero na variável a, que tem o tipo inteiro. Se eu quisesse criar uma variável global, que receba o meu nome, eu poderia colocar aqui string, e aí poderia colocar nome, ponto e vírgula, e aí em algum momento eu preciso preencher ela, né? Por exemplo, nesses momentos aqui, ao invés de atribuir valor para uma caixa de texto, eu poderia atribuir o valor numa variável. Você não vai precisar, para usar essa variável aqui, colocar string nome. Na verdade, nem deve fazer isso. Essa variável já foi criada, e agora quando você quiser usar essa variável, por exemplo, aqui, você coloca só o nome dela, igual, ela vai receber, e ela é do tipo string, né? Então, abre e fecha aspas, e aqui vem o meu nome, por exemplo, mas isso não é bem variável, porque você tem que permitir que esse conteúdo varie, né? Você pode colocar em outros tantos locais. Então, só para resumir para você, para ficar muito claro, você pode declarar variável dentro de um evento ou método, tipo isso aqui, você pode criar, declarar uma aqui, só que ela vai viver enquanto esse método também viver. Quando chamarem o evento load, ela vai ser carregada. Quando o C#, né, quando o compilador sair daqui para um outro local, aquela variável vai deixar de existir, ninguém vai conseguir acessar ela. Agora, se você quiser poder acessar no botão calcular e também no sair e também no limpar e também no não sei o que, você cria uma variável global, ou seja, num espaço em branco que não é dentro desses eventos, desses métodos, das subrotinas, é dentro desse cara aqui, no final das contas. Eu sempre gosto de colocar no fecha, depois do fecha chaves desse initialize component, você pode criar a variável, maravilha, criei uma variável a do tipo inteiro. Você também pode, nesse mesmo momento, em uma linha, declarar e também incluir, né, inserir um valor dentro dela, respeitando o tipo dela, né? Você repara que o a é do tipo inteiro, eu não vou conseguir colocar aqui uma string. Claro, se eu escrever corretamente aqui, né? Ele vai dar um erro, provavelmente aquele tipo de erro que você já está acostumado. Olha só, eu não consigo converter sozinho uma string para um inteiro. Faz todo sentido, né? Porque o inteiro só aceita números. Então vamos colocar um número, por exemplo, 3, agora ele ficou feliz. Ou simplesmente eu posso colocar a declaração da variável aqui, variável nome do tipo string, e aí quando chegar a hora eu uso esse nome recebendo alguém, recebendo alguma coisa, comparando menor ou maior e assim por diante. Existem várias opções, eu já quis falar para vocês sobre isso. Em outros vídeos a gente pode abordar um pouco mais sobre essa história de declaração de variável e uso de variável. É que eu gosto muito nesse primeiro momento, no primeiro módulo, de usar os componentes próprios já da sua programação, da programação visual, porque eles já funcionam como variáveis. Você não precisa modificar alguma coisa para colocar nele, depois você modifica para colocar na sua variável, facilita um pouco a sua vida, veja o que é melhor, o que é mais fácil para você, tá bom? O vídeo então vai ficando por aqui, mais uma vez a gente está passando de 40 minutos, mas eu acho que deu para entender um pouco da lógica. Faça muito bem os seus testes, tem que fazer sentido para você, reveja toda essa estrutura, porque a gente viu bastante coisa nova aqui e que você vai poder usar para depois. Estruturas de decisão aninhadas, tá bom? Tudo if, else if, else if, else if, else if, ele só vai cair aqui se ele não caiu nos outros anteriores, tá bom? Você já vai juntando tudo. Se você só usasse if puro e não preenchesse, por exemplo, o dia, ele daria erro do dia, poderia dar erro do mês, muitas coisas, tá? Então aqui ele só vai dar um erro de cada vez, é um teste depois do outro, certo? Então, gente, se ficar alguma dúvida, você pode mandar aqui no comentário do próprio YouTube ou lá no Teams, tá bom? Um abraço, até a próxima.